Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula. Essa é a aula de número 19 do sistema bibliotecário em PHP. E é o seguinte, vamos lá. Hoje eu vou estar fazendo o seguinte, eu só vou abrir aqui, ó, cliquei com o botão direito no easy PHP, vou vir aqui em localhost, só esperar ele carregar. O projeto nosso é esse aqui, ó, projeto PTCP 2012, e sendo que a parte de identificação que a gente criou, só vou logar aqui, ó. Vou colocar sem 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poder entrar. Bom, seguinte, pode ver que hoje a gente vai criar o sistema principal, tá? A nossa tela principal do sistema. Pode ver que é o arquivo, se você olhar aqui em cima, é o arquivo sistema principal em PHP. E por enquanto não tem nada. Aqui a gente vai criar os botões para a gente poder cadastrar aluno, livro, fazer consulta, empréstimo, essas coisas aí. Então vou aproveitar, vou abrir o Dreamweaver aqui. Só que antes, enquanto o Dreamweaver está abrindo, vou aproveitar só para comentar uma coisa aqui. Gente, se vocês vierem aqui na seção download do blog, e vocês vão achar o seguinte, ó, lá no final, na parte download aqui, ó, bem lá no final mesmo, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Imagens usadas no projeto Sistema Bibliotecário em PHP. Tanto é que se eu abrir aqui o Windows Explorer, o meu EasyPHP está no disco local E2 ponto, arquivos de programas. Eu estou usando o EasyPHP 1.8, é aqui que você joga seus arquivos na pasta www, e o projeto nosso aqui, ó, projeto PTCP 2012. Então aquelas imagens que eu mostrei lá na seção download do blog, eu já joguei algumas aqui, ó. Essa que a gente já fez uso, esse logo também a gente fez uso, e esse top também eu vou fazer uso, tá? Tanto é que se eu abrir aqui o sistema, ó, o logo principal que é o símbolo de chavinha. Aí eu vou estar trocando aqui também, tá? Mas daqui a pouco a gente faz isso. Vamos lá. Gente, seguinte, ó. Só vou entrar aqui novamente, ó, Janderson 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou estar, então, hoje fazendo essa tela aqui, ó. Para isso, eu vou abrir o Dreamweaver Open aqui. Só ir lá no nosso sistema, que é o projeto PTCP 2012. Lembrando que esse arquivo meu chama sistema principal e é o TPL. Então vou aqui meus arquivos TPL de template. Então aqui, ó, template. Olha ele aqui, ó, sistema principal. Pode ver que aqui, ó, chama a tela principal do sistema. É o que está aparecendo lá, ó, chama a tela principal do sistema. Só que a gente vai criar alguns botões aí, tá? Uns hiperlinks e depois criar os arquivos. Então vamos fazer o seguinte, ó. O nome dele é sistema principal mesmo. Só para deixar centralizado, tá? Vou chamar uma tag aqui, ó, center. E vou fazer o seguinte, vou chamar aqui, ó, para eu criar um hiperlink ahref. Como eu não vou criar o arquivo ainda, vou deixar para criar daqui a pouco, eu vou colocar assim, ó, tralha 01. E a formatação que eu vou usar essa mesma formatação que eu usei pro arquivo, pro em CSS pro fazer logoff. Se a gente for tentar lembrar dele, ó, eu vou abrir o arquivo aqui, ó, vou dar um Ctrl O, vou lá em Style, aqui em CSS, no arquivo Style, e o nome que a gente usou para configurar o botão logoff foi esse aqui, ó, fazer logoff. Então eu vou usar a mesma formatação dos botões do sistema principal, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui de novo aqui no arquivo, vou colocar aqui, ó, ID, tá? Ó, ID, e vou dar um Ctrl V aqui, ó, fazer logoff. Vou fechar. O primeiro botão que eu vou criar aqui é o empréstimo, tá? Ó, empréstimo. Vou dar um Ctrl+A aqui pra gente ganhar tempo, ó. Vou selecionar todos eles, ó, Ctrl C, vou dar um Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui vai ser, como eu não criei o hiperlink, estou deixando aqui com 2, aqui com 3, aqui com 4. E aqui vai ser empréstimo, aqui vai ser consultas, aqui vai ser cadastrar aluno, e aqui vai ser cadastrar livro, tá? Vou fechar a minha tag aqui, ó, /center, e vamos dar um Ctrl S pra gente ver como que é o comportamento dele lá, ó. Vim aqui no arquivo meu,
pode ver que eu estou no arquivo principal aqui. Eu vou apertar a tecla F5 para atualizar e vamos ver o que ele faz aqui. F5. Aí, ó, ele já trouxe para mim os 3 botões. É claro, se eu apertar, ó, vou apertar aqui em Empréstimo, pode ver que ele só traz, só muda para mim a página aqui, ó, consultas, ó, como eu não criei o hiperlink ainda, ó, tá? Aí eu vou criar o arquivo pra gente começar a fazer. Só que vamos melhorar um pouquinho aqui, tá, gente, ó. Vou lá no arquivo CSS, ao invés de estar assim na horizontal, vou colocar em bloco. Então, olha só, vou vir aqui no arquivo CSS, fazer logoff. Pode ver que eu vou adicionar o seguinte, ó. Eu vou colocar o seguinte, então, display dele, display, vou colocar em bloco, tá? E o alinhamento do texto, test align, vou colocar center. Vou dar um Ctrl S e vamos apertar a tecla F5 só para ver as alterações. Pode ver que ele já deixou no tamanho em bloco, um debaixo do outro, só que não está cabendo as palavras certinho. Então vamos aumentar aqui largura e altura para melhorar. Então vou aqui, ó, pode ver que eu tenho largura e altura aqui. Eu vou colocar o seguinte, ó, vou aumentar aqui para 160 e aqui eu vou deixar 20, tá? Pixels. Claro que vocês vão ter que testar aí, tá, gente, para ver um tamanho legal. Vou apertar a tecla F5 aqui no navegador e pode ver que agora sim, ó. Agora os botões estão todos aí configurados certinho, tá? E eu usei o mesmo formatação em CSS do botão fazer logoff, que por isso que está idêntico aí. Bom, vamos começar com esse arquivo que eu cadastrar aluno, tá? Então eu vou criar eles agora. Então para eu criar eles, eu vou aqui, ó, File, New, vou criar um arquivo PHP, não create aqui, ó. Para a gente ganhar tempo, só vou apagar esse código aqui, ó. Apaguei o código. Vou aproveitar, abrir o arquivo, dar um Ctrl O aqui. Vou abrir o arquivo, pode ser esse arquivo index aqui, ó. Vou selecionar o código todo, dou um Ctrl C. Para esse arquivo que eu acabei de criar novo, vou dar um Ctrl V aqui. Só que eu vou mudar aqui, ó. Ao invés de chamar login usuário, eu vou alterar para cadastrar aluno. Claro que esse arquivo não foi criado ainda, tá, gente? Vou dar um Ctrl S aqui, ó, e vou salvar. Esse eu tô só criando então um arquivo cadastrar aluno.php e vou dar um save aí, ó. Criei o arquivo cadastrar aluno.php. Agora falta criar esse daqui, ó. Então vou File, New, vou colocar aqui HTML, Create. Vou apagar esse código todo aqui, ó. E vou só chamar um H2 aqui. E vou colocar aqui, ó, formulário aluno. E vou fechar o /2 aqui. Vou colocar aqui, ó, em desenvolvimento, que é aqui que a gente vai criar o nosso formulário, tá, gente? Vou dar um Ctrl S, lembrando que os arquivos template tem que estar na pasta template, então entrei aqui, ó, e vou colocar o nome dele, cadastrar aluno.tpl, e vou dar um save aqui, ó. Bom, aqui no meu arquivo sistema principal, pode ver que eu não criei o hiperlink para cadastrar aluno. Só que agora eu já criei o arquivo cadastrar aluno.php. Então vou vir aqui, ó, vou só trocar esse daqui, ó, e vou colocar o nome do arquivo. Qual o arquivo que eu quero chamar? Cadastrar aluno.php. Vou dar um Ctrl S, vou dar um Ctrl S em todos eles aqui. Isso, ó. Então aqui eu já criei o hiperlink, já criei meu arquivo cadastrar aluno.php e também criei meu arquivo cadastrar aluno.tpl. Vou lá no meu sistema, apertei a tecla F5 para atualizar o navegador, tá? E vou vir aqui, ó, cadastrar aluno. Na hora que eu clicar nele, vai ter que chamar o arquivo para mim. Pode ver, ó. Ele já chamou o arquivo cadastrar aluno.php e está escrito lá em desenvolvimento. Foi o que a gente fez aqui nesse arquivo cadastrar aluno.tpl. Só lembrando que a gente está trabalhando com template, tá, gente? Então a gente está separando o que é código de formatação de programação. Então por isso que sempre quando eu crio o cadastrar aluno.php, pode ver que aqui, ó, cadastrar aluno.tpl, ele chama para mim esse arquivo aqui através dessa variável mid que a gente criou em Smart, certo? Só para relembrar, para não ficar tão complicado,
Aqui, ó, se eu der um Ctrl O para abrir o arquivo, se eu vir aqui na pasta template, a gente tem aqui, ó, layout. Aqui no layout eu tenho aqui, ó, a variável mid, que está em conteúdo. Então, como a gente está montando uma página, um sistema dinâmico, ele vai jogar o nosso conteúdo aqui. Pode ver que ele mantém toda a nossa página aqui, só altera aqui, tá? Se eu voltar aqui, ó, pode ver que esse daí não estão criado ainda, e der um clique no cadastrar aluno, ele chama para mim, ó. O que vai ser, tá em desenvolvimento, mas aí vai chamar o formulário aqui. Bom, gente, vou aproveitar. Eu mostrei para vocês que eu coloquei uma imagem chamada top, tá? .png, top.png. Vou só aproveitar que o arquivo já está aberto aqui, ó, o arquivo layout. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, eu coloquei uma imagem de topo aqui, ó. Vamos colocar para HTML mesmo, não tem problema não. Então vou colocar aqui, ó, image src e vou na pasta imagens. Eu tenho um arquivo chamado top lá, né? .png. E vou fechar aqui, ó. Vou dar um Ctrl S. Vou lá no meu arquivo, ó, apertar a tecla F5. Pode ver que ele já trouxe uma imagem aqui, só para melhorar um pouquinho a aparência, tá, gente? Aproveitar, fazer essas coisas já. E tá vendo que esse cinza aqui não combinou? Então vou lá no, esse cinza aqui, ó, esse rodapé a gente fez por CSS. Então vou lá de novo no meu arquivo CSS, aqui, ó, style. Só que isso daí é a gente fez no rodapé, ou footer. Eu coloquei rodapé mesmo aqui, ó. Pode ver que eu coloquei um background que é aquela cor lá, ó. Tanto é que se eu trocar a cor aqui, ó, vou colocar uma cor, sei lá, bem destacada aqui, ó, verde, ó, ponto e vírgula. Deu um Ctrl S, for lá no meu sistema, apertar a tecla F5, pode ver que ficou verde agora. Só que eu vou aproveitar e usar essa mesma imagem que eu coloquei aqui em cima, vou colocar lá. Então eu vou aqui no meu arquivo CSS, vou apagar esse daqui, ó, vou chamar aqui, ó, background image aqui, ó, browse aqui, ó, ele já chama o arquivo pra mim. Eu só subo lá, ó, eu já tô na minha pasta mesmo, vem aqui em imagem, a imagem aqui, ó, top, dou um clique aí, já trouxe para mim o caminho, dou um Ctrl S aqui para salvar, vou lá e vou apertar a tecla F5. Pode ver que agora já trouxe para mim a imagem. F5. Top, beleza. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar o nosso arquivo, tá, ó, fazendo logoff. Então quando a pessoa entrar no nosso sistema de Anderson Cruz, digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrou no nosso sistema, já tem o sistema principal aqui, ó. E se ele quiser, a primeira coisa que a gente vai fazer do nosso sistema principal é o cadastro de aluno. Depois a gente vai fazer o cadastro de livros, depois o empréstimo e finalmente consulta. Então quando ele clicar aqui, ó, em cadastrar aluno, tá? Vai aparecer um formulário para ele digitar nome, o curso do aluno, essas coisas assim. Então aí a gente já começa a fazer essas coisas na próxima aula, certo, gente? E só para relembrar, ó, essas videoaulas e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.